Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Mais uma semana que estamos iniciando, um dia lindo, maravilhoso. E eu espero de coração que tenhamos aí uma semana de ótimas notícias, de vitórias. E é um prazer estar aqui de novo para compartilharmos nessa meditação objetiva daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu gostaria de meditar com vocês hoje no livro de Salmos, no capítulo 15, versículo 16, onde o salmista diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, a terra deu Deus aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, a terra Deus deu aos filhos dos homens. Queridos, essa palavra, ela nos traz a memória, ao entendimento de que nós vivemos com o nosso livre arbítrio diante de Deus. Algumas pessoas me perguntam por que Deus colocou aquela árvore da ciência do bem e do mal e acabou originando o pecado de Adão e Eva e, consequentemente, o pecado entrou no mundo. E eu sempre digo o seguinte, que Deus, ele não quer ser adorado por obrigação. Ele não quer ser servido por obrigação. Deus quer receber tudo isso de nós, mas de uma forma espontânea, uma forma de coração. E Deus, ele criou um mundo totalmente diferente desse que nós vivemos. Era um mundo que não existia dor, tristeza, não existia todo esse caos que hoje nos faz sofrer. Não existia. Mas nem por isso Deus queria obrigar o homem a servi-lo. Então Deus estipula ali, através daquela árvore, o livre-arbítrio que Adão e Eva teria e que seria acompanhado para toda a humanidade. E aí eles tiveram a opção de permanecer obediente a Deus ou de ouvir a voz do diabo e cometer o pecado. Eles, infelizmente, escolheram ouvir a voz do diabo e cometer o pecado. E com aquele pecado entrou a dor, a tristeza, as tragédias, tudo isso de ruim, as doenças, que nós vemos hoje. Tudo isso entrou através dessa queda de Adão e Eva. E algumas pessoas questionam isso, mas quando nós lemos esse salmo, nós vemos que Deus aqui está também falando do livre-arbítrio. Os céus são do Senhor, mas a terra ele entregou a cada um de nós que somos filho dos homens, como ele chama nessa passagem. Isso quer dizer que Deus, ele não criou um para ser salvo e outro para ir para o inferno. Deus, ele não criou um para ser pobre e outro para ser rico. Deus não fez acepção de pessoas em momento algum da história. Quando nós lemos aqui que ele entregou a terra para cada um de nós, é para nós decidirmos como vamos conquistá-la. E aí eu te pergunto, como você tem conquistado a terra? Algumas pessoas querem ter sucesso, uma vida profissional muito bem sucedida, mas ela não acorda de manhã, vai estudar, vai trabalhar, ela não se movimenta. Ela quer alguma coisa, mas ela não luta por aquilo. E aí, na maioria das vezes, coloca a culpa em alguém, como Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden. Adão culpou a Eva culpou a serpente, e aquela culpa ficou superficialmente sobre Deus. E até hoje o homem é assim. Ao invés de admitir as suas falhas, ao invés de admitir que escolheu a maneira errada, o caminho errado para conquistar essa terra, ele prefere distribuir a culpa para o pai, para a mãe, enfim, para a sociedade, para o governo. Mas a verdade, queridos, é que nós decidimos como conquistamos essa terra. Da mesma forma que decidimos conquistar a nossa salvação, a nossa eternidade com Deus
ou não. Deus nos deu autoridade sobre a terra. Não deu sobre os céus, mas Ele deu sobre a terra. Talvez seja o momento de você se levantar. Talvez seja o momento de você se movimentar. Talvez seja o momento de você mudar a sua estratégia. De você admitir as suas falhas e decidir escrever uma nova história na sua vida, na vida da sua família. A única coisa que falta, talvez, para a sua vida, seja exatamente uma atitude da sua parte. Talvez você precise se posicionar ou esteja se posicionando de uma forma errada. Então, pense bem, reflita sobre isso e tome a atitude certa. Decida ser vitorioso. Decida sair da inércia. Decida sair dessa derrota. E preste bem atenção. Deus não estipulou a derrota para ninguém. Mas Deus fala de luta, fala de dificuldades aqui na terra que nós teríamos. Mas Ele fala que em seu Filho, Jesus Cristo, nós seríamos mais do que vencedores. Amém? Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua semana, que nós tenhamos aí uma semana de grandes vitórias, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.